Bom dia. Bom dia. A gente está vendo a Halachot de Kashrut. Uma das leis de Kashrut que os sábios instituíram é que você não pode comer algo que foi assado ou cozido por um não-judeu. Ou seja, o produto ele é 100% kasher, mas o goi que cozinhou. O que significa cozinhou? Então, para os ashkenazim, significa que ele acendeu o fogo. Para os sefaradim, o sefaradi, o próprio judeu também tem que ele mesmo colocar sobre o fogo, ou dentro do forno. Caso contrário, esse alimento se torna não kasher, pelo decreto dos sábios, e não só isso, a panela no qual ele cozinhou deixa de ser kasher. Então, qual é o motivo dessa lei? Teoricamente, a Torá falou, se o alimento é kasher, não, aquilo é kasher. Por que eu preciso que o judeu acenda o fogo? Então, tem dois motivos para isso. E a gente vai ver como o sábio, obviamente, mas dá para ver, entender como os sábios são sábios. Por quê? Então, um motivo é porque você pode acabar comendo algo proibido. Se fica na mão dele tudo, então pode acabar misturando. Ou, junto com isso, isso vai trazer uma proximidade com os outros povos, alimento, comida, Você não tem que virar a cabeça. tá bom? Obrigado. Se alimentar, comer, fazer festa, banquete com outros povos, isso vai chegar até uma assimilação, Deus nos livre, em casamento. Esses são os dois motivos pelo qual os sábios fizeram esse decreto. Eu digo que são sábios porque é realmente muito, muito sábio como eles conseguem enxergar quais são as fraquezas do ser humano e aonde a gente poderia achar uma brecha e acabar, Deus nos livre, saindo do caminho. Se eu coloco essas proteções que os sábios colocam, isso realmente nos afasta muito das chances de alguém comer algo proibido ou alguém acabar se casando com outros povos. Então, quando alguém te convida na casa dele, o não judeu, ele vai te convidar, então você já vai colocar um monte de regras. Ou ele te convida numa festa, a festa do casamento de alguém. Ele te convida numa. Dá para comer. Então, ele fala: Não, mas eu faço para você o kasher, eu cozinho para você. Eu vou na loja, compro o kasher e faço para você. Então, você vai confiar? Número um. Número dois, você já está se aproximando dele. En el avión confía, senhor. Boa, muito boa pergunta, Avião. Deixa eu concluir o Certo. tema Sim, porque e já mentira te, judaica, né? e já te respondo. Se meteu a mão a alguém que não Se ele era. compra e tiver lacrado, Tá, deixar o então, eu vou, bagulho eu vou explicar, eu vou descartável, explicar. Mas antes ainda do avião, que já é a Hum. comida, na verdade, no avião já está pronta, eles Sim. compraram já O cozida, catering, lógico. já assada, eles só requentam, que aí é outra regra, certo? Mas, antes disso, vamos ver que os sábios não colocaram isso sobre todos os alimentos. Uma vez que eles têm um motivo para essa proibição, então essa proibição é limitada a certas condições. Então, por exemplo, se eu quero Comer uma maçã. tomar um chá, boa, perfeito, uma maçã. Você falou da maçã. É. A maçã não precisa ser cozida, mas ele foi lá e cozinhou para fazer uma compota. Aí, gente. Não. Já que a maçã poderia ser comida normalmente sem cozinhar, então apesar dele ter cozinhado, os sábios não proibiram. Você vai ver como que isso é relevante. Eu chego para tomar um café. Eu chego aqui de manhã, o café já está pronto. Quem foi que ligou a chaleira? O senhor. Não. algum. Não. O Goi acendeu a chaleira. Ah, porque é água. Água. Água você pode tomar, água fria. Certo? Eu posso ir no shopping e tomar um café, tomando cuidado, que aquela máquina só é de café, tomando cuidado que seja uma xícara descartável. O Goi que acendeu, mas não tem problema. Um café, tem gente que é mais rigoroso, mas também não tem problema. O que que acontece? Como que isso é relevante? Ah, então um café você pode tomar na casa da pessoa se for a xícara descartável e se é um Isso, café só café, isso. pode. Então você tem aqueles Nespressos. Bom, Nespresso complicado porque tem vários sabores e muitos sabores não são kasher. Mas Então, se aquele ele café usa tipo água. sabor não kasher, então você tem aqueles, esquece o Nespresso, aqueles expresso, café expresso, máquina que é só de café.
Não vai leite naquela máquina, fazer aquelas misturas Só pó já, mesmo. chocolatada, só o pó e água, não tem problema nenhum. E pó é café, porque eu vejo que Café é caché. Café puro é caché. todo café. Café puro é E sempre chá caché. também. Chá, não. Depende. Chá não, porque tem aromas, Ah, aí tem que ter entendi. as garrafas. E se oferecer uma tâmara também, você não pode comer. Você não sabe se teve macê, se foi de Israel, Não, se se não for de foi. Israel, se a tâmara for de Israel. Você não sabe Calma. onde ela é, já. Não, se você não sabe, não precisa suspeitar que seja de Israel. Ah, Então, se não? daqui ser de Israel, não. Só se você só está escrito Made in Israel, senão você não precisa. E, Rabino, e pelo que o senhor está dizendo, no Safaradi Ashkenazi, para alguns Safaradi, o Ashkenazi não vai ser kasher, não é? Porque eles são mais rigorosos. Então, é que Pelo que o senhor está dizendo aqui. são mais rigorosos em algumas coisas, são mais lenientes em outras. Em todas as linhas do Shulchan Aruch, do Código de Leis, modo de dizer, Puxa para um lado ou puxa para o outro. você tem as duas opiniões. Então, não é um é mais rígido, o outro é menos rígido. As pessoas só conhecem a história do arroz em Pesach, mas não é só o arroz em Pesach. Em todas as áreas da Halakha, você pode ter divergências entre Ashkenazi e Sefaradi. Quando o senhor vai num casamento, confia na comida? Calma, você já fez duas perguntas. Vou deixar aqui. Eu vou Eu chegar lá, porque eu quero chegar primeiro entender quais são os pré-requisitos, para depois ver se eu confio ou não confio, onde a gente vai. Então vamos lá. Então, uma regra é algo que é ingerido naturalmente e não precisaria do fogo do não-judeu. Então, mesmo que ele acendeu o fogo, não tem problema. Então, vou dar um exemplo. Na minha casa, ou na casa de qualquer um de nós, você não deixa o goi acender o fogo. Ah, não, mas é só água. Não, mas é só. O goi não vai entender o Shulchan Aruch, certo? Então, é não e está acabado. O goi não acende o fogo e está acabado. Se ele acendeu, por engano, aí você vai perguntar para um rabino, ó, será que isso que ele cozinhou é algo que é considerado proibido ou não? Então, já aconteceu na minha casa, por exemplo, que a minha panela de chunt, que é de cerâmica, a moça em casa, ela que colocou na tomada e cozinhou. Lá tem carne, lá tem batata, tudo que não dá para ser comido cru. Então, não só que eu não podia comer o chunt, eu estava com um problema sério. A panela também. A panela, normalmente panela de metal, você cozinha ela, coloca em cima do fogo, até ela ficar bem quente e pronto. Cerâmica, não dá para você cacherizar. A não ser, você coloca num forno acima de 450 graus, por aí. Ou seja, você leva ele de novo para a fábrica. Você leva ele de novo para a fábrica e aí você cacheriza. Então, minha mãe tem um contato e eu já tenho outro contato de pessoas que trabalham, fazem arte com cerâmica. Eles têm esses fornos, demora 2, 3 dias para esquentar o forno, certo? Para chegar na temperatura. Mas eles deixam lá com certo cuidado, porque você não pode colocar, por exemplo, um prato em cima do outro, que aí sim estoura. Eles colocam com cuidado, tem umas prateleirinhas, umas divisórias que eles fazem, colocando um por um, e aí eu coloquei lá e cacherizou e pude voltar a usar, porque são aquelas panelas importadas, slow cooker, né, que não teria como trazer outra, etc. Então, foi assim que eu cacherizei. Essa é a única forma de você poder cacherizar a cerâmica. Ah, mas Tem nesse uma caso não tem fábrica como em cozinhar o que já Botswana, está cozido. Então, se já tinha chulent, já estava na panela, ela só esquentou, qual o Não problema? esquentou, ela cozinhou. Coloquei Ah, cru, estava tá. cru, Ok, achei que certo? só esquentou. Entendi. Aonde isso é relevante? Então, na nossa casa em geral, o judeu acende o fogo, pronto. Mesmo na sanduicheira, o melhor, o ideal é que o judeu acenda a sanduicheira, mesmo que ela é elétrica. Micro-ondas, o goi pode acender, porque não é fogo. Então, é coisa curiosa na Halakha, porque não é fogo. Ele esquenta com calor, mas não é fogo. Então, o goi pode ligar o micro-ondas. Eu diria que o micro-ondas normalmente a gente usa só para requentar alguma coisa. Para cozinhar alguma coisa, vale a pena você não deixar o goi cozinhar. Eu não sei se você pode cozinhar literalmente, pegar uma carne crua e colocar no micro-ondas, mas normalmente isso não é para o uso do micro-ondas. Micro-ondas são para coisas que estão, você quer só requentar, não de fato cozinhar. Aonde isso é tão relevante, essas regras são relevantes para os selos de kashrut, as listas de kasher. Como que eu vou numa fábrica de um não-judeu e aquilo de repente fala, não, esse aqui está liberado. Então pega, por exemplo, sucrilho da Kellogg's de açúcar, é liberado. Inclusive hoje já tem até escrito BKA lá. O que acontece? O que é o sucrilho de açúcar? Então tem a segunda regra, que é aquilo que dá para comer cru, não tem
não tem problema. Milho dá para comer cru? Sim. Sim? Não. Milho? Não, tem que Milho não dá para cozinhar. comer cru, tá certo? Mas é ruim. Não se come, não se come. Não é considerado algo, para a maioria das Quebra os pessoas, dentes. comestível. Então, qual que é a segunda regra? Essa proibição a gente falou que era também para eu não me aproximar do não-judeu. Então, se são coisas que eu posso comer cru, não tem problema. Se são coisas que não são consideradas alimentos importantes, também não tem problema. O que é um alimento não importante? Então, esse é um tema de discussão na Halakha. Mas o termo usado na Halakha é um alimento que ele vai na mesa de reis. Ou seja, um alimento que você comeria num casamento. É algo que você serve num casamento? Mas esse critério não é eu que vou fazer. Ah, eu fui no casamento, tinha. Eu fui no casamento, não tinha. Não é bem assim. Então, tem coisas que são claramente, todos concordam que isso não é considerado importante, mesmo que você vai no casamento e vai ter. E tem coisas que são temas de todo mundo concorda que não pode. Pega uma carne, por exemplo, uma batata, não dá para comer crua, batata é uma coisa importante, carne, etc., peixe, etc. Então, eu não posso comer, é considerado algo importante. E tem alguns alimentos que são temas de debate e depende a opinião que você segue. Então, vou dar alguns exemplos. Você tem o sucrilho da Kellogg's. Como que eles fazem essa cacheirização? Então, o Masguiar, lá da BKA, ele foi até a fábrica, claro, pediu autorização e etc. E ele verificou como que funciona. Quais são os ingredientes que compõem esse sucrilho? Vamos supor, ele verificou, todos os ingredientes são kasher. Que isso é um trabalho por si, porque tem aromatizantes e conservantes, etc. Mas tudo isso ele verificou, são kasher. Agora ele precisa verificar se na máquina onde eles fazem, se fazem alguma outra coisa na mesma máquina. Se fazem, como que é a limpeza entre uma e outra? E aí é um outro tema. Se é quente, se é frio, como cacheriza, etc. Mas, vamos supor aqui, nesse caso, é uma máquina feita só para sucrilho, com açúcar e sem açúcar. Não tem os outros, chocolate, etc., coloridos. É outra máquina, é outro setor. Então você diz, bom, em algum momento o milho ele foi prensado, até aí não tem nada, depois ele foi assado, tostado, com calor. Ele é cozido e depois prensado. É cozido depois prensado? Acho que é. Tá, ok. Então, ele foi cozido. Agora, milho não é considerado algo importante. Milho não é uma comida que se leva na comida dos reis, no jantar dos reis, certo? Portanto, se o Masguia foi até lá uma vez, ele verificou que todos os ingredientes são kasher, que na máquina não passa mais nada, e é milho, açúcar, não tem problema nenhum. Então, como você tem hoje as fábricas, elas são reguladas por CIF e vários outros órgãos governamentais, você fecha com eles um contrato de que caso eles forem mudar alguma coisa na receita, eles são obrigados a te informar. E aí você faz isso, etc. E assim que funciona. Então, a partir de agora, esse sucrilho está kasher. E de tempos em tempos eles vão fazer De visitas? tempos em tempos eles têm que fazer uma visita, mas não precisa ser uma visita todo dia nem toda Não, semana. lógico, mas é de Pode tempo ter em talvez tempo, a cada 6 todos meses. meses. Pode ser a cada, não sei qual que é o critério que eles usam exatamente. Porque você vê que às vezes alguns alimentos, agora o senhor está falando, eu estou vendo, às vezes eles estão na lista e aí esse alimento saiu da lista. Perfeito. Então, como que funciona isso? Normalmente, não é que ele foi na fábrica e viu que ele foi enganado, que pode acontecer. Mas muda o processo. Mas muda o processo e a fábrica informa. Então, eles falam, olha, a partir do lote tal, já não pode mais consumir, tira da lista. Aconteceu agora, esses dias, são com os amendoins da Yoki, certo? Então, saiu da lista. Então, o que já tem nas lojas, já foi comprado os lotes anteriores, Tudo bem. Aí você tem em agora... casa, tudo bem. A partir de agora, eles mudaram alguma coisa lá, algum aroma, ou usam a mesma máquina para alguma outra coisa, etc. Então, ele sai da lista. Então, o fato que hoje a gente tem fábricas que elas seguem leis muito estritas, onde você não pode ter o cara que está lá mexendo no sucrilho, comendo um sanduíche de bacon em cima. Ele vai ser expulso da fábrica. Tem regras de higiene muito claras em relação a isso, então não preciso pensar, não, mas talvez o goi, eu não preciso. Eu posso... Tem até bacon kasher. Né? Bom, não é bacon kasher, é alguma imitação.
Então, Um fandango de presunto, alguém. é só o aroma. Então, essa é a maneira que eles permitem. Então, tem muita coisa que é permitido com esse critério. Bolachas de arroz, por exemplo, tem várias que são permitidas. Estão nas lojas kasher, mas você pode comprar em qualquer supermercado. Não é qualquer uma, tem que ser aquelas que foram verificadas. Provavelmente tem muitas outras marcas que você encontra só em interior, etc., Tem que de milho seriam também, que similar. de milho também, porque a milho é a mesma regra, que seriam kasher, mas enquanto ninguém verificou, você não tem como afirmar e dizer que esse é kasher. Mas essa é a regra também da paçoca, tá certo? Sim. A paçoca foi processada e etc, o amendoim, então o amendoim também não é considerado uma coisa importante. Não quer dizer que eu posso comprar amendoim de qualquer marca, como eu falei agora, que tem outras coisas envolvidas, mas se eu sei que é só amendoim puro e etc, então não teria problema. E algumas é só alguns lotes também, né? Então, quando eles fazem lotes, aí é, por exemplo, se eu tenho um biscoito, uma bolacha, que vai farinha. Quando vai farinha, qualquer coisa que vai farinha, farinha de trigo, já é considerado algo importante. É pão. Pão é um alimento básico do homem, inclusive para os reis. Então, tudo que vai farinha, você vai ver que vai ter um selo kasher. Não vai ser permitido geral, porque vai ser um lote especial que, além de verificar que a máquina está limpa e verificar que os ingredientes são kasher, quem precisa acender o fogo tem que ser o Yehudi. Então é um lote especial e custa mais caro. Custa mais caro. É um lote especial que, inclusive, para fazer um lote especial, você tem que parar a fábrica, muitas vezes. Então você tem o custo do cada minuto da fábrica, etc. Então esse custo a gente acaba E pagando por por que ele os também. produtos lacto, kasher, são tão mais caros? Essa é a pergunta das perguntas. Por que é tão mais caro? Os lácteos, É, né? são bem mais É caros. uma O caixa de queijo, leite vai ca- para o queijo é 14 impressionante como Então, é reais. eu caro. vou. É. Metade, eu acho que é falta de concorrência. Ah, tá. E aí foi um preço que eles Essa é querem, uma né? parte. Então, falta de concorrência, ou seja, o mercado, o consumo é pequeno, então você é mais explorado. Estou querendo falar de ninguém especificamente, mas isso acontece aqui. E a outra parte é o custo a mais que tem, que eu posso te explicar especificamente do leite. Mas basicamente o leite, o masguiar tem que viajar até a fazenda, fica lá uns 2, 3 dias. Todas as máquinas Acompanhar todo o aonde processo. passa o leite, ele precisa cacherizar. Então você tem que fazer um processo com as próprias máquinas, com água quente, etc. Parar toda a produção, que isso é muito difícil você conseguir Isso é caro. alguma fazenda grande que vai topar fazer parar a produção, cacherizar, e Top das aí o top. Yehudi que vê, claro que vai cobrar. Claro que ele vai Caro, é cobrar. caro. Então ele tá perdendo dinheiro para fazer um Sim, lote específico para uma tudo. quantidade muito pequena Sim, perto do que eles produzem. Então ele tem que parar tudo isso para fazer. entendi. Então, esse é basicamente falando, então esse tem um custo. Tem um custo. Assim como a carne kasher, você precisa parar. A gente não tem aqui um abatedouro só de carne kasher. Você tem alguns lugares, mesmo que vai para Israel, etc., eles exportam, que é muita coisa, não é 24 horas por dia, 7 dias por semana só carne, não tem. A gente não tem um mercado tão grande para isso. Então, o mais difícil é você conseguir achar um abatedor que vai topar parar a produção dele para você fazer a tua produção e para você fazer a tua, dependendo do que você vai usar, você vai ter que limpar, vai ter que cacherizar, vai ter que esperar um tempo e assim por diante. Então, tudo isso o tempo está correndo. Então, esse custo a gente paga. Mas é alguns produtos lácteos, né? Porque tem certos requeijão. É o requeijão mesmo lá do supermercado. É o mesmo preço que o requeijão Então, do mercado. eu não sei dizer, eu Requeijão. não sei comparar, eu não sei qual que é a Queijo, comparação. assim. Queijo é um Eu sei pouquinho. que eu sei que é mais caro, eu sei que é mais caro, a vida judaica é mais cara, É, mas é o preço que a gente paga. Importante lembrar, eu falei que talvez sem exploração, não quero afirmar de ninguém, certo? Então Alguns eu vou talvez retirar o que eu falei que é exploração, mas porque o sua exploração mercado é já é menor, caro. é mais fácil da gente ser explorado. Então eu não quero falar, não, o kasher é caro porque tem que ser caro. Eu acho que poderia ser mais barato. Pelo menos muitas das coisas poderia ser mais barato, eu concordo, mas não está nas nossas mãos. O que sim, com os anos você vê que tem mais opções, cada ano que passa tem mais opções, mais variedade e mais concorrência. E o consumo está aumentando. Os restaurantes estão aumentando. Então, conforme você tem mais, então o monopólio ele vai diminuindo. Então, isso é muito bom. Então, com os anos, isso já melhorou bastante. E a outra coisa importante é te lembrar de que aqui em São Paulo, se dizer que
tem muitos projetos que ajudam justamente para as pessoas que falarem, não, mas eu não consigo comer o kasher porque é mais caro. Então você tem vários projetos que ajudam para a pessoa ter o desconto nas lojas, com Olha. Keren Raio, crédito nas lojas, etc., para a pessoa poder comer kasher. Então Tem isso é, cestas também, tipo, oferecem além de cestas. cesta, não estou nem falando de cesta básica, que aí já é certo, a pessoa recebe, etc. Então isso Mas também ajuda. tem, claro, claro, então isso tem também. Então, Baruch Hashem, a comunidade aqui é muito preocupada com isso. Então, se alguém não vai comer kasher por causa de custos, então, por favor, entre em contato, pode ser comigo ou as instituições que cuidam disso, para encaminhar para que a pessoa possa comer kasher e não seja por isso que ele está deixando de comer kasher. Hum. Eu vou dar um exemplo de, de um alimento específico que ele é tema de debate, se é permitido um goi acender o fogo ou não. Então você tem na lista da BDK aquele pão que chama pão, qual é o nome? Você pode comprar em qualquer... Pão de hambúrguer? Não, não, não. Pão da... Vou tentar lembrar o nome. Ele vem sem casca, você pode comprar em qualquer lugar. Sabe o que eu tô falando? Procura aí, você me fala Pão de daqui a pouco. leite. Não, não é pão de leite, não. É um pão específico. E esse pão, pelo processo dele, algumas opiniões do jeito que ele é preparado e feito, etc., falam que não tem problema. Então, você pode estar no interior de uma cidade aqui, você vê aquele pão, e muitos se apoiam nessa leniência, digamos assim, nessa opinião mais leniente, e comem esse pão de qualquer lugar. Eu não lembro Porque agora São qual que Paulo é é. um universo, né, Rabino? Quem tá fora de São Paulo, essa Isso. lista é Mas a questão é só se não tiver nenhum cachê num determinado raio, não é? Então, depende da pessoa, entendeu? Se a né? pessoa está começando o kasher, então compra esse pão, que você sabe que pelo menos todos os ingredientes dele são kasher, e conforme regras mais lenientes dentro da halakha, então isso é permitido. E o Wikibold, lembrei. Muito bom de amar. Wikibold. Wikibold é a marca. Então tem alguns, não sei se são todos, acho que não, alguns pães da Wikibold que eles estão liberados. Então ele entra nessa área cinza da halakha, se sim ou se não. Vou dar mais um exemplo, que é algo recente que mudou, que são as bolachas wafer. O wafer Caiu. é com carinha, é com farinha. Só que a farinha, a massa, é uma massa líquida. Se você for pegar o wafer, pegar ele é muito fininho. Sim. Então a massa, quando ela é preparada, não é uma massa pastosa. Uhum. Ela é uma massa bem líquida. Sim. Então a dúvida é farinha, mas não é um pão. Uhum. Não tem a apresentação de um pão. Então é um tema de debate na Halakha, e você vai encontrar nas lojas que tem wafer com selinho e wafer sem selinho. Aí você fala, bom, mas eu vou comprar o sem selinho é mais barato. Sim, conforme as opiniões que seguem as mais lenientes, então você pode comprar esse sem selinho. Agora, aqueles estão, como tem bastante gente que rigora no wafer, então também tem o lote kasher com o selinho kasher. Às vezes você olha um produto e fala, peraí, esse aqui está com selinho na loja kasher, está o dobro do preço da esquina. Uhum. Está certo? Sim, mas esse aqui é exatamente igual, o mesmo sabor, só que não é um lote especial. O lote especial foi cacherizado as máquinas e o judeu foi lá, acendeu o fogo, verificou e etc. Então, essa é a diferença. Então, às vezes fala, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, são os mesmos ingredientes. O resultado final é o mesmo sabor. Mas um é café, outro não. Bis. Bis. É, aquela A bolachinha bis. bis. Tá. Aí já entra na lista amarela, que eu hoje não vou falar do tema. Tá. Certo? Eu tô falando ainda dentro da mainstream, digamos assim, Sim. do kasher. Fala. Lá no, é que a minha condição é menor do senhor no sentido de comprar. Porque, por exemplo, eu vou lá no supermercado, vejo lá o chocolate Snickers. Não tem selo, não tem nada. Então, não sei, meu pai, eu achava que aqui não tem selo. É um chocolate, qualquer sneaker vai estar valendo. Então, já que você está falando, você está insistindo, dentro da lista, aqui no Brasil, você tem o que se chama lista amarela. E essa lista amarela, ela segue padrões da lei judaica muito lenientes e conforme muitas opiniões até proibidas.
Quando O senhor falou surgiu, aqui no Brasil, outros países não têm. Aí você não depende tem. aonde. Tem outros lugares que tem. Então, por exemplo, você tem nos Estados Unidos ou U, é uma letra O com U dentro, e você tem com a letra D ou sem a letra D. Com a letra D, quer dizer que é dairy, que é de leite. Uhum. E não necessariamente é o leite kasher. Ah, Ah, mas espera aí, tem o leite não kasher? Como que é assim? Então não é kasher. Então, se baseia em leniências. Por exemplo, a leniência do leite é de que hoje é tudo controlado governamentalmente. Então, se eu vou comprar o leite qualquer da vaca, é leite da vaca. Qual a chance de ter um leite Égua. de égua? Tá certo? É. Não tem chance de ter lá. Mas ainda assim, a Allahá exige que um judeu veja. Não é a questão de dúvida, talvez. É uma questão que o Yehudi tem que ver, tem que estar presente. Assim os sábios estabeleceram. Tem uma opinião bem leniente, que a maioria das pessoas não aceita, mas de que é considerado kasher. Então você faz essa lista amarela, que é um tema de debate. Por quê? Que talvez para pessoas que ainda não comem kasher, eles podem ser introduzidos para o kasher e eles vão aos poucos melhorando, etc. Então, que bom, pelo menos ele está tomando um leite que pelo menos eu sei 100% que é um leite de vaca. entendi. E aí e assim por diante. Tem várias outras regras que essa lista amarela ela usa, que não é o ideal e longe talvez do ideal, depende do produto, Mas é um mas tem muita gente. se encontra dentro da halakha alguma leniência da leniência da leniência e é suficiente para ser considerado kasher do básico básico. Então isso funciona para alguém que está começando. Qual que é o risco quando fizeram essa lista amarela de alguém falar, bom, é kasher ou não é kasher? É kasher, então tá valendo. Então, a pessoa que já cuidava do kasher, de repente agora ele vai baixar o nível de exigência dele. Então, esse é o risco da lista amarela. Então, existir a lista amarela é um tema de debate. Você pode olhar para os dois lados. Então, aqui no Brasil você tem que os rabinos do BDK, que é essa Ashgaha, eles criaram essa lista amarela, chegaram na conclusão que valia a pena. Tem lugares que não fazem essa lista amarela porque se acaba criando um problema maior. Mas com essa lista amarela, para alguém que ainda não come kasher, se ele está no interior, se ele não está em São Paulo, e ele quer comer kasher, pelo menos o básico, ele vai ter muito mais opções para ele poder se alimentar dentro, pelo menos, do kasher mais básico do básico. Vou responder uma pergunta pelo senhor. E onde que a gente... Fala. O senhor acha que não deveria ter essa lista? Assim, quando a gente fala de discussões, debates intelectuais, eu consigo ver os dois lados. Sim. É difícil eu chegar numa decisão. Você vê, o senhor vê, mas o que o senhor acha? É diferente. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que eu precisaria entender melhor a Halakha, Ah, nossa. ver qual que seria a visão realmente, né, Mais correta. mais correta dentro da Halakha. Sim, se aprofundar nos detalhes para ver qual que é a visão da Torá em relação a isso. É difícil dizer. Uhum. Porque se eu for olhar individualmente, para aquele que não comia caché e está comendo isso, É um passo grande. é um passo muito bom. É. Mas Também para aquele talvez que já comia olhar proporcional, quantas pessoas agora falaram, ah, beleza, é caché, então para mim tá bom, porque agora tá na lista. Então, é difícil de avaliar. Mas é muito difícil alguém como o senhor tomar essa decisão, por exemplo. A pessoa que já come kasher e cuida do cachorro desde pequeno, ela não vai fazer essa reversão. Pessoas. Não vai acontecer. Cada um tem o seu rabino, sua linha, seu nível de religiosidade. Então, temos bastante pessoas dentro da comunidade que comem dessa lista amarela. Sim. E não necessariamente são pessoas que não iriam comer caché. Então, eu não sei se você coloca por porcentagem, se vale a pena, não vale a pena. E o É, ser é um humano, tema, eu acho que não é um tema resolvível. o ser humano ele tem uma certa tendência a folgar, Claro, entendeu? Isso claro, é uma tendência humana. claro. Então você tem que levar isso em conta também. Ele tá fazendo certinho, aí depois com o tempo vai. O que Tem acho que é o mais importante de tudo, uma vez que tem essa lista, então independente de qual a minha opinião, não vai mudar nada, porque tem essa lista, o mais importante de tudo é esse esclarecimento. Sim. Que as pessoas saibam o que significa essa lista amarela. E não é simplesmente, os rabinos inventam, são muito rigorosos, etc. A diferença entre o amarelo e verde é gritante. É uma diferença muito importante na Halakha. Porque dentro da Ashgaha, dentro do Kasher, dentro de qualquer mitzvah, é infinito o nível que você pode
ser mais rigoroso, mais cuidadoso, etc. Então, não é disso que estamos falando, não é rigor ou maior rigor. É uma diferença muito importante, uma diferença muito gritante entre um nível e o outro nível. Então, a melhor maneira que eu consigo dizer é, para quem está começando e ainda não está disposto, não está pronto ainda a assumir o kasher 100%, então, pelo menos, se ele vai, você vai no mercado, você compraria um leite, mas fala, não, mas esse aqui eu sei que está na lista, ótimo, Baruch Hashem, já é um passo maravilhoso e você não vai precisar de tanto esforço ou tanto cuidado para encontrar, que você vai ter maior variedade de alimentos. Então, você tem o chocolate que você falou aí, que é dessa marca ou da outra marca, eu como na rua, infelizmente. O que eu vou fazer? Bom, agora que eu sei que está na lista amarela, pelo menos eu como do outro. Tá ótimo, tá fantástico. Tipo assim, se o lote é o Mas, mesmo que tá no supermercado, o lote aqui, os lotes do não, supermercado mas é nessa de esse. lista amarela não é lote. Lote só entra quando, ou por algum motivo saiu da lista, então aí parou, ou quando é um lote especial de algo que precisa ser feito com um selinho. Entendi. Então aí que você precisa olhar o lote. Então é raro as E situações. até para o senhor está dando uma orientação, as pessoas estão começando aí. Tem uma lista, não, mas é muito difícil. Não, olha essa lista. E o senhor lê a lista, vai, não é tão ruim, tudo bem, Exatamente, pô, e aí aos exatamente. poucos, E eu né? vou te dizer mais ainda. As Ashgahot, que são essas verificações, essas autorizações rabínicas, com o tempo, foi crescendo aqui no Brasil. Baruch Hashem, isso precisa de patrocínio, porque quando ele vai ele vai na fábrica do biscoito de arroz, e ele fala, tá permitido, ele não está ganhando nada em São cima. horas que a pessoa fica. Ele não está ganhando nada em cima. Se ele tem uma certificação que vai no próprio sucrilho, talvez ganhe alguma coisa, ou nem isso. Se você faz um lote kasher, a tua margem, você coloca o teu, né, pelo menos o teu custo, né? Então, precisa de um patrocínio para isso. Sim. Porque quem vai se dar o trabalho, São horas. vou indo de loja em loja, autorizar, etc., fazer contratos, etc., muitas vezes advogados para poder fechar esses contratos, etc. Então, precisa de patrocínio. Mas Baruch Hashem, esse BDK, que já está há muitos anos, eles fazem esse trabalho e a lista deles é muito grande. Então, hoje tem muita coisa que você vai saber que você pode comprar em qualquer lugar e facilitou bastante, mesmo dentro da lista verde. Então, quando você fala, olha, tem tanta coisa, tem bastante coisa na lista verde. Então, por exemplo, você vai comprar uma azeitona. Azeitona, você pode dizer que a maioria delas não tem problema, mas algumas vezes eles colocam, acho que é um ácido, alguma coisa que não é caché. Então, o que me custa? Eu vou comprar dessa azeitona ou da outra azeitona? Não custa nada. Não é mais caro por isso. Estou comprando no mercado. Então, eu vou lá e vejo na lista, uma vez que eu aprendi da lista, né? Aqui 6 meses eu olho de novo para ver se ainda está, etc. E a lista é a melhor lista que você tem, chama buscasher.com.br. Você entra lá eles já tem todas as listas, kasher com K, buscasher.com.br, ele vai atualizando, é a fonte que foi a fonte que eu sempre uso, estou numa loja, quero saber se pode, não pode, eu coloco lá e vejo. Um extrato de tomate, quero saber se pode ou não pode. Estou numa loja que não é kasher, estou comprando num Carrefour, certo? Então, eu olho lá, vejo se é kasher ou não é. Busca kasher. Bom dia a todos. Bom dia. No falou del avião. Ah, avião. O avião, eu vou falar resumindo que o tempo tá curto. Você perguntou do avião e no casamento. O avião, a questão de cozinhar não tem, porque o avião compra de um estabelecimento kasher que já cozinhou. A carne, por exemplo, que vão te servir, já está cozida. E aí o que eles fazem? Eles embalam duplamente. Qual que é o outro problema? O problema seria que ele vai requentar num forno. O problema sim. Precisa levar canivete, mas hoje não pode mais levar canivete, então é difícil. Então, qual é a outra questão? Eles se esquentam. Aonde eles esquentam, esquenta a comida não kasher. Então, o que se faz para isso? Uma dupla vedação. Vedado duplamente. Então, você tem um alumínio em volta e você tem esse plástico em volta. Então, esquentando dessa forma, assim fazem os hospitais também. Esquentando dessa forma, então, o cozimento foi feito por um Yehudi. Todos os ingredientes lá foi feito por kasher. O que precisa é requentar e garantir que não colocaram nada a mais. Então, esse lacre duplo serve tanto para o forno, tanto para saber que não foi colocado alguma outra coisa trocado, etc. Então, e por isso você vê, se abre, está com selo, lacrado, etc. Então, essa é a regra do avião.
E serve para esquentar comida da empresa também, né? Você leva sua marmita É a mesma para coisa, manter no mesma coisa. micro-ondas. Mas tem detalhes em relação a isso. E como eu falei no kasher, você tem níveis e níveis. Então, depende de algumas situações se eu como ou não como. Outra hora eu entro no... Você perguntou de um casamento. No casamento é a mesma coisa. O rigor que eu tenho, vamos supor, tem lá uma autorização rabínica que faz. Então, quando a gente fala dentro do kasher, você pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Tem rabinos que têm certas leniências, tem rabinos que têm menos leniências. Então, aqui não estou falando entre a amarela e a verde, estou falando entre a verde e a verde escura, ou a verde clara, tá certo? Então, eu, aos poucos, cada tempo, eu tento rigorar cada vez mais nos meus cuidados com o kasher. Pessoalmente, eu faço isso. Eu vou abrir para vocês uma coisa que me incentiva a isso. Tem um Yom Yom que diz que a pessoa que fica preocupada com Parnassá, com sustento, sabe que o teu trabalho é só, né, um canal pela qual a Brachá vem. Se você quer garantir a Brachá, é uma das coisas que ele coloca lá, filar com minyan, e ser extremamente rigoroso com kasher. Esse extremo não tem fim. E eu não estou sugerindo que cada um seja mais extremo do que ele precisa. Então, cada um, conforme o nível seu, onde ele acha que ele está pronto para ser mais rigoroso, então ele vai sendo mais criterioso o que ele vai comer e aonde ele vai comer. Então, só para te explicar o motivo, mas qual é o problema? É kasher. A minha preocupação é que quando você chega num buffet que não é kasher, e você tem que cacherizar tudo em 2 horas, porque vai chegar, porque etc., porque é kasher, então essa cacherização é uma coisa que tem que ser feita com cautela. Será que foi bem feito? Então é diferente se é um buffet kasher, que faz no local kasher, ou um buffet kasher que ele vai lá e usa o espaço da cozinha de outro. Alguns, a maioria, trazem seus próprios fornos. Obviamente traz sua própria louça, mas muitas vezes eles vão lá e cacherizam. Essa cacherização é uma coisa complexa. Então, se eu quero ser mais cuidadoso, eu vou verificar quem é o masguia, quem é que fez a cacherização, quem é o rabino que autorizou, e eu vou ver a pessoa se é alguém que eu pessoalmente confio ou não confio. Então, esse é ser mais criterioso. Então, não estou sugerindo, falando que isso é a regra para todo mundo. Cada um, em todas as mitzvot, ele tem que ir crescendo. Então, isso faz parte do meu crescimento pessoal. Eu, com o tempo, a cada tanto, eu tento ser um pouco mais criterioso. E Rabino me Então, falou. só para te dar um exemplo, tem coisas que eu não compro na minha casa. Sabe o cara que fala, eu sou kasher em casa, não sou kasher fora? Deus me livre, kasher é sempre. Mas tem coisas que eu não compro na minha casa. Eu, pessoalmente, não compro. Mas se tem numa festa, eu não vou falar para meus filhos não comerem, por exemplo. Tá lá, é kasher, 100% kasher, tá tudo. Eu sou mais criterioso. Então, se eu vou escolher qual eu vou comprar dessa, não vou comprar da outra. Entendeu? Obrigado. Então, esse é... Rabino, em relação, se eu estou falando de alimento, o Parnassá também, o Birkat Amazon é relacionado com Boa. Então, tem muitas coisas escritas sobre Parnassá, uma delas, Birkat Amazon com Kavanai, etc. Mas quando a gente tem um incentivo exterior, dizendo, seja mais cuidadoso, Hashem vai te mandar mais abundância, menos preocupação de Parnassá, eu prefiro investir nisso do que pensar qual é a outra forma que eu consigo tirar um dinheiro de alguma outra fonte, etc. Eu prefiro pensar se eu vou ser mais cuidadoso com o kasher e Hashem, Baruch Hashem, nunca faltou nada, pelo contrário, Hashem sempre me manda com abundância, eu só posso agradecer. Então, é um critério que eu tenho pessoalmente. Compartilhei algo pessoal, mas cada um dentro do seu nível, é importante ele crescer no seu judaísmo sempre. Tipo, olha, Rabino. Agora, você terminou a gravação, uma dúvida. A cozinha do Rebbe não tinha duas